Olha, o biodiesel é hoje uma peça-chave na transição energética global. A gente vê ele movendo a economia em caminhões, tratores, na indústria. Mas essa promessa toda de um futuro mais limpo, ela esconde uma fragilidade que pode transformar esse sonho verde em um verdadeiro pesadelo para a mecânica. Então, vamos entender isso melhor. Porque, sabe, por trás dos benefícios para o meio ambiente, o biodiesel carrega uma instabilidade natural que é uma ameaça real para tanques, filtros e motores. E tudo isso começa com um prazo de validade que, olha, é surpreendentemente curto. Pois é, só 6 meses. Em condições ideais, essa é a vida útil média do biodiesel. É um tempo drasticamente menor que o do diesel de petróleo. E é essa janela curtíssima de estabilidade que dá o pontapé inicial em todo o problema, nos levando a 2 inimigos invisíveis que atacam o combustível de dentro para fora. E quem são esses inimigos? Basicamente, a gente está falando de degradação química e contaminação por água. E o pior é que eles não agem sozinhos. Um potencializa o outro, começando uma reação em cadeia que começa lá no nível molecular e termina com um dano bem real e bem caro. Vamos dar uma olhada no primeiro deles. Pensa assim, a instabilidade oxidativa é como se fosse um envelhecimento acelerado do combustível. As moléculas do biodiesel, principalmente as que vêm da soja, são mais frágeis e acabam reagindo com o oxigênio do ar. E o resultado? A formação de uma borra escura, pegajosa e, pior ainda, a formação de ácidos que vão corroendo tudo que encontram pela frente. O que chama a atenção aqui é a velocidade com que essa degradação escala. Tudo começa com a oxidação primária, que já desestabiliza o combustível. Logo depois, na secundária, já aparecem os compostos ácidos que deixam tudo mais corrosivo. Em seguida vem a polimerização, que cria aquele lodo, a famosa borra que entope filtros e bicos injetores. E para completar, a hidrólise, que é a reação com a água, libera ainda mais ácidos. Mas o papel da água nessa história vai muito além disso. Essa é a melhor analogia para a gente entender o segundo grande inimigo. Ao contrário do diesel mineral, que meio que repele a água, o biodiesel é higroscópico, ou seja, ele atrai e absorve a umidade do ar. E olha, em quantidades alarmantes. Os números não deixam mentir. Olha só que diferença absurda. O biodiesel puro pode reter até 1.500 miligramas de água por quilo. Isso é mais de 10 vezes o que o diesel mineral consegue segurar. E o problema é que essa água toda não fica dissolvida para sempre. Com o tempo ela decanta, se acumula no fundo do tanque e cria um ambiente perfeito para um problema biológico. E é aqui que a gente entra no que o pessoal do setor chama de diesel bug, ou, falando português claro, a lama do diesel. E não é uma sujeira comum, é o resultado da proliferação de vida dentro do tanque de combustível. Isso mesmo, um ecossistema indesejado que se alimenta de água e do próprio biodiesel. E aqui está o pulo do gato. Aquela camada de água lá no fundo do tanque não é inofensiva. É ali, na fronteira entre a água e o combustível, que a vida acontece. A combinação de água, os nutrientes do biodiesel e um pouco de oxigênio cria um terreno fértil para um ataque biológico silencioso e devastador. E aqui estão os culpados. A gente tem fungos que criam uma biomassa que parece um tapete gelatinoso e vai entupindo tudo. Bactérias que geram ainda mais lodo. E as piores de todas, as bactérias redutoras de sulfato, as SRBs. Elas vivem lá no fundo do tanque sem precisar de oxigênio e liberam ácido sulfídrico, um gás que causa uma corrosão super localizada e profunda, capaz de literalmente furar uma chapa de aço de dentro para fora. Mas, felizmente, existe um arsenal completo para combater tudo isso. A proteção de verdade do biodiesel não vem de uma única solução mágica, mas sim de uma abordagem integrada robusta. É uma estratégia com várias camadas, onde cada barreira tem um papel fundamental para garantir a saúde do combustível, desde a usina até chegar no motor. Basicamente, são 3 frentes de batalha. Primeiro, as barreiras regulatórias, que definem as regras do jogo para a qualidade do combustível. Depois, um verdadeiro arsenal químico, com aditivos que agem diretamente para neutralizar as ameaças. E por último, as fortificações de engenharia, que protegem fisicamente os tanques e todo o sistema. A primeira linha de defesa é a lei. Aqui no Brasil, a Resolução 920 da ANP coloca limites bem rígidos. A exigência de 13 horas de estabilidade, por exemplo, garante que o combustível já saia da usina com uma vida útil mínima. O limite de água e a obrigação de drenar o fundo dos tanques toda semana são cruciais para cortar o mal da contaminação pela raiz. Aí entra a química de defesa. Antioxidantes, como os da Kemin, funcionam como guarda-costas. São moléculas que se sacrificam reagindo com oxigênio antes que ele ataque o biodiesel. Já os estabilizadores, tipo o Davurt, ajudam a água a se separar melhor do combustível, o que facilita muito a remoção na drenagem.
E para casos graves, já contaminados, os biocidas, como o grotamar, agem como um antibiótico potente, eliminando a infestação no tanque. E para fechar, tem a engenharia de proteção. Revestimentos internos de epóxi, como os da Sherwin-Williams, criam uma verdadeira armadura que protege o aço do tanque contra os ácidos. Respiros dessecantes filtram a umidade do ar que entra no tanque toda vez que o nível do combustível baixa. E em lugares frios, mantas de aquecimento garantem que o combustível não vire uma cera. Mas como saber quando e como agir? É aqui que a tecnologia moderna transforma completamente o jogo. A gente está saindo de um modelo que reage, que conserta o problema depois do prejuízo, para um modelo preditivo, que antecipa e evita a falha. E isso só é possível por causa de ferramentas de diagnóstico rápido, que podem ser usadas em campo. Olha só que salto gigantesco! Antigamente, uma amostra de combustível precisava ir para um laboratório e o resultado da análise de contaminação podia levar até uma semana para sair. Hoje, com testes de imunoensaio como o Fuelstat One, o resultado sai em menos de 30 minutos. Ali mesmo, do lado do tanque. É uma mudança de paradigma total. Isso cria um verdadeiro kit de ferramentas na mão de quem gerencia a frota. Em minutos, é possível medir a contaminação por micróbios, usar uma pasta simples como a Color Cut para ver se tem água livre na hora e até medir o nível de acidez com kits portáteis. Isso dá o poder de tomar decisões com base em dados de forma imediata. Com sensores e testes rápidos, o combustível está ficando inteligente, quase capaz de comunicar o seu próprio estado de saúde em tempo real. Isso nos leva a uma questão ainda maior. À medida que a gente digitaliza os nossos ativos, como preparamos toda a nossa infraestrutura de energia para essa nova era de inteligência preditiva? Porque no final das contas, o ponto crucial é este. Gerenciar o biodiesel com tecnologia e rigor não é só um procedimento técnico de manutenção. É a única forma de garantir que este biocombustível realmente entregue o seu potencial, assegurando a durabilidade dos motores e, o mais importante, cumprindo a promessa de um futuro mais sustentável para todo mundo.